E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, vocês já ouviram falar em República dos Estados Unidos do Brasil? Sabe o que foi essa organização republicana? Quais foram os aspectos econômicos, políticos, jurídicos? São perguntas que eu quero responder ao longo dessa aula. Por isso que eu estou trazendo apontamentos e peço para que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Tá bem? Olha só, eu sou o professor Pedro, da equipe Dasclos, e a gente vai tratar nessa aula da República da Espada. Então roda a vinheta, porque a gente precisa começar isso daqui já já. Beleza, galera, é o seguinte, vamos começar aqui tratando então da nossa organização republicana e no seu primeiro momento, como vocês estão vendo aqui, a República da Espada, tá certo? A República que teve esses dois presidentes, tá bem? Que vai de 1889 a 1894 e presidentes que estiveram ligados ao militarismo no Brasil, Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então a ideia de espada, pessoal, na verdade é uma caracterização bem superficial de um contexto, mas que leva esses militares a terem as suas integrações como presidentes do Brasil. Isso é muito importante ficar claro, tá? Eu costumo fazer uma observação inicial interessante sobre essas divisões da República Brasileira, que em alguns momentos elas são mais didáticas do que propriamente práticas. É evidente que elas ponderam situações de contexto histórico, mas vocês não podem perder de vista que a história é processual. Tá bem? Ela não é de causa e consequência, ela vem de determinados processos com toda a diversidade de situações possíveis. Mas, para facilitar o nosso entendimento, vamos ponderar essas determinadas divisões. Vale uma outra menção. A gente não pode perder de vista que a nossa república foi proclamada através de um golpe. E um golpe, pessoal, que contou com a liderança de Floriano Peixoto, mas aí há outro ponto também da gente considerar algumas situações de estudo da história. A história não é uma determinada matéria contada, ou pelo menos pensada, a partir apenas dos grandes personagens. Tá? Então é importante a gente entender que, apesar dessa liderança, nós tínhamos uma elite agrária com todo o seu jogo de interesses, seu conjunto de interesses ali, que também estava centrado dentro dessas determinadas condições de proclamação da República de golpe. Então a ideia é mais ou menos assim. Quando a gente olha para a organização republicana depois de um golpe, vocês encontrarão no material que está disponível aqui na descrição para vocês, que o Deodoro da Fonseca, ele governou o Brasil em dois momentos. Um governo provisório, que foi do ato da proclamação da República até o início de 1891, e depois, por alguns meses, um governo que podemos chamar de constitucional ou permanente. Tá certo? Então são pontos importantes, até porque a gente precisa estabelecer essa organização republicana. E aí eu queria fazer algumas considerações. Eu quero que vocês observem ao longo da aula as situações que vão envolver a ideia de modernização do Brasil nesse momento. Tá bem? Lembrando que a República vinha dentro desse quadro de ser mais moderno, tá? Agora, vale a observação para a gente perceber quais seriam as situações mais modernizantes, correto? E dentro desse determinado quadro, que se vocês forem notar, do ponto de vista da passagem da monarquia para a república, as classes, o jogo político ainda estavam ligados a um determinado setor da sociedade brasileira. Agora, tendo a participação do militarismo, mas centrado muito ainda no elitismo brasileiro, claro, vindo das elites agrárias e tudo mais. Então, é interessante isso, né? Podemos falar em moderno, até que ponto podemos falar nas condições modernizantes? Eu queria começar esses aspectos de tentativa de modernização olhando para as questões econômicas, como vocês estão vendo aqui, e depois a gente olha para essa Constituição, seguindo até um aspecto cronológico, para a gente seguir esse ritmo modernizante, mas não perdendo de vista essa observação. Mesmo com o aspecto republicano sendo proclamado, não percamos de vista que o jogo de interesses, certo? Ele muito forte e o Estado estava centrado ainda nesse jogo dessa elite agrária junto aos militares. Povão, Pedro, é difícil tratar nesse contexto. Então, observe isso daqui que eu estou colocando para vocês, olha só, vamos aqui para o meu quadro. Esse quadro é para nós pensarmos um pouquinho algumas situações de modernização no campo da economia, certo? Eu estou fazendo um recorte para aquilo que ficou conhecido como encilhamento. Na verdade, encilhamento, pessoal, olha os recortes que eu vou fazer aqui, foi um nome que se deu a um problema gerado por um conjunto de medidas tomadas pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com essa tentativa.
Qual tentativa, Pedro? Precisamos modernizar a economia, né? E a ideia de modernização nesse sentido, nesse campo, nesse contexto, acho nesse contexto muito importante, ela estaria centrada junto ao setor industrial. Ou seja, ser moderno na economia seria avançar as condições industriais. E foi isso que o Rui Barbosa tentou, né? Então, são medidas que elas afetam o campo financeiro e o campo econômico. Emissão de papel moeda para ampliar investimentos no setor industrial e incentivo à abertura de sociedades de capital aberto, porque a gente sabe que essas sociedades, elas consequentemente vão partir de investimentos, né? Pessoas que vão investir, financiadores. Então, são pontos importantes para pensarmos essa tentativa de modernização na economia. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, olha aí o recorte que eu estou fazendo para vocês. O que ficou conhecido como encilhamento, na verdade, foram os problemas gerados por a não efetivação de algumas dessas práticas, ou seja, o governo não conseguiu alcançar seus objetivos. Olha a definição que eu trago. Movimento de especulação na Bolsa que ocorreu durante o começo da República, que provocou graves problemas econômicos, como inflação e desvalorização da moeda. Pedro, por que isso? Pessoal, muito desse dinheiro que foi para o mercado, ele não foi aplicado no setor que deveria ser aplicado, ou seja, no setor industrial. E se você tem uma grande emissão de papel moeda e esse papel não chegou propriamente, era evidente que a desvalorização ela aconteceria, muito em função de não ter a quantidade de produtos para que esse dinheiro fosse empregado e continuasse a girar. Isso gerou, evidentemente, um aumento da especulação no setor financeiro, mas que no mercado real não refletiu. Aliás, refletiu de maneira negativa com inflação e com desvalorização da moeda. Isso afeta a sociedade em si. É a relação mercado financeiro para a relação mercado real. Encilhamento, né, vinha da ideia de encilha, né, que era o momento que o cavalo ficava preso ali. Então é mais ou menos isso, né, essa comparação, preso antes da partida ali para a corrida do cavalo. De qualquer forma, galera, é muito importante a gente analisar o seguinte. Tudo bem, o Brasil está tentando se modernizar. Fechou, legalzinho. E tomando essas medidas. Parabéns, também são pontos importantes. Apesar de toda a crítica que possamos estabelecer às medidas do Rui Barbosa, havia uma mentalidade no Brasil que ela... eu não vou falar que ela não estava preparada, mas ela não estava acostumada a esse movimento de empregar dinheiro, de atuar no sentido mais do trabalho, evidentemente porque as situações mais do rentismo eram muito praticadas, muito em virtude da concentração de dinheiro nas mãos das elites e assim por diante. Então, um ponto importante para nós observarmos. Agora eu queria que vocês prestassem atenção em alguns aspectos da Constituição de 1891, tá? Aspectos modernizantes aqui, com todos os seus problemas, e eu quero que vocês façam esse exercício. Vamos buscar aqui esses determinados aspectos modernizantes também no ambiente que eu estou chamando a atenção para a Constituição. Para isso, preste atenção nesse slide que eu estou colocando para vocês. São as correntes políticas desse contexto. E por que eu falo isso? Porque se eu for falar de uma determinada Constituição, é notório que ela foi estabelecida por uma constituinte. E esses foram os agrupamentos que estiveram presentes, cada qual com as suas maiores participações, dentro do processo de elaboração da Constituição. Então temos os positivistas, como vocês estão vendo aí, defensores da centralização política e administrativa, desenvolvimento de uma questão da modernização industrial e tudo mais. Ou seja, pessoal, isso daqui sai muito do setor do militarismo. Na nossa aula sobre Segundo Reinado, Crise e Decadência, que vocês encontram aqui no canal Dasclos, lá eu estou discutindo situações importantes desse positivismo. Os liberais, e aí observe uma coisa, os liberais que estão ligados muito à condição dos latifundiários. E por quê? Porque eles olham muito para a descentralização política como sendo ponto importante para eles, justamente por entender que quanto mais autonomia dos agora estados, né, isso é muito importante ficar claro, seria interessante para eles.
Agora, vale também essa orientação que nós vamos chamar dos jacobinos no Brasil. Pedro, jacobinos vindos lá da Revolução Francesa, pelo menos eles bebem na fonte do nome da Revolução Francesa, né? Do período de radicalidade lá na França, onde eles estiveram, né? De 1792 a 1795. Pois bem, se vocês observarem, olha só, setores médios e baixos da sociedade, defensores da ampla participação popular na política e também na economia, mas aí é muito importante uma coisa, né? Aqui com menor grau de participação e tudo mais. E aí, para a gente encerrar esse aspecto da Constituição, está aí para vocês a nossa Constituição de 1891, beleza? E eu trago, claro, nela aspectos extremamente importantes da inovação. Da inovação não, né, pessoal? Das inovações. Eu vou até pegar uma cor diferente e fazer com que vocês observem isso daqui. Republicanismo, federalismo e presidencialismo. No início da aula, quando eu falava República dos Estados Unidos do Brasil, bebendo da fonte americana o nome, mas não foi só o nome. Olha só essa organização. O Brasil seria, do ponto de vista de uma forma de governo, república, rompendo com a monarquia, federalista, ou seja, ampliando a autonomia dos agora estados, que até então era chamado de províncias, tá bem? Rompendo com o unitarismo, e o Brasil seria presidencialista, um sistema de governo onde que o chefe de governo e o chefe de estado, eles estão, na verdade, chefe de governo e chefe de estado é a mesma pessoa, o presidente, rompendo com o parlamentarismo. Isso é muito importante ficar claro, né, galera? Isso é extremamente importante. Então, são inovações. Pedro, dá para pegar inovações aqui, ó? Dá para pegar. Povo, 3 poderes de inovação no Brasil nesse contexto. Por que, Pedro, inovação no Brasil nesse contexto? Porque o Brasil, até a Constituição, aliás, com a Constituição de 1824, tinha 4 poderes, o poder moderador estava acima deles. Vocês também encontram aqui no canal DASCO uma aula sobre o primeiro reinado, que vai ajudar nesse sentido. Mandato presidencial de 4 anos, eleições diretas. Eleições diretas, vale a observação aqui também, rompendo com as eleições indiretas da Constituição de 1824. Sufrágio universal. Para o que vocês estão fazendo e presta atenção aqui. Sufrágio universal. Essa ideia de universal é para romper com o aspecto censitário. Agora vale uma observação. Nesse sufrágio não estava englobado alguns soldados, alguns setores da igreja, mendigos, analfabetos e assim por diante. Então, assim, universal aqui é assim uma piada para várias circunstâncias. Agora, a gente vai analisar em outros momentos da história brasileira de consolidação como esse voto ele vai ser praticado. Dá para a gente tomar como referência posteriormente falando. Mulheres, essa Constituição não tratava nada das mulheres. Agora vale uma observação, né, pessoal? Não há uma proibição, mas também não há algo permissivo no sentido mais constitucional. É claro que o patriarcalismo, ele era um empecilho, então as mulheres praticamente foram exclusas. E outra inovação importante, o Brasil, ele passou a ser um Estado laico, um Estado onde que as questões religiosas, elas não eram, digamos assim, de oficialidade do Estado. Então são pontos importantes aí para a gente mencionar, volta para mim aqui, para a gente olhar o seguinte, governo do Deodoro da Fonseca, no seu ambiente, tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, eu estou pensando no governo do Deodoro, no seu ambiente provisório, mas tendo organizações. Vocês perceberam o que é o termo modernização e como ele esbarra numa mentalidade, digamos assim, numa determinada cultura muito forte no Brasil naquele momento? Isso a gente viu na economia. Agora, no campo político das nossas organizações jurídicas, vocês viram o tanto que isso avança. Volto a mencionar, né, pessoal? A gente precisa analisar em momentos posteriores o que vai acontecer, por exemplo, no campo prático. De qualquer forma, esses são os aspectos estabelecidos. Vamos lá. Deodoro da Fonseca, ele vai assumir também como permanente por uma eleição indireta. Então é interessante uma coisa, né? Num primeiro momento, o Brasil decide ter eleições diretas, mas o primeiro presidente da nossa república, do ponto de vista eleitoral, ele foi eleito de uma maneira indireta. Ele renuncia ainda em 1891 e é estabelecido aqui o governo do Floriano Peixoto, que vai até 1894. A passagem do Deodoro para o Floriano não foi uma passagem tranquila, tá bem? Muito em função de um aspecto constitucional. Quer ver? Olha só. Quando a gente olha
como que a Constituição estabelecia? Primeiro, devia ser um voto direto, não foi, de estabelecimento do Deodoro da Fonseca, primeiro aspecto. E outra coisa, a Constituição estabelecia que se não tivesse cumprido 2 anos de mandato, ou seja, metade do mandato presidencial, o vice deveria assumir e convocar eleições. O que o Floriano fez? Não fez isso, tá? Esse quadro, digamos, da maneira como o Deodoro vai governar e da maneira como o Floriano, ele também vai governar, mas tendo esses aspectos, gerou alguns conflitos e revoltas no Brasil nesse momento. Então, é o que eu estou mostrando para vocês, olha só, nesse slide para a gente encerrarmos aqui a República da Espada. São pontos importantes para vocês também levarem a uma outra consideração essa organização. E qual outra, Pedro? Instabilidade, conflitos e assim por diante. Olha só, primeira revolta da Armada lá no Rio de Janeiro acontecendo em 1891. Reações às medidas autoritárias de Deodoro da Fonseca. Pô, Pedro, o que é isso, essas medidas autoritárias? Agora você está tratando e tudo mais. Pessoal, assim que Deodoro da Fonseca ele estabeleceu-se como um presidente constitucionalmente eleito, vamos pensar assim, ele começou a tomar algumas medidas de maior concentração do poder político, como, por exemplo, o afastamento do parlamento brasileiro e até a suspensão desse parlamento. Opa! Problemas. E é interessante porque de dentro do Exército, lá na região do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro aconteceu essa primeira revolta da Armada. Aí vocês falam assim, Pedro, mas você está falando de militarismo contra Deodoro. Gente, a gente não pode olhar para o Exército como uma instituição dotada, evidentemente, de uma visão apenas de mundo. Pelo contrário, tá bem? Mas vale a ressalva dessa primeira revolta da Armada. E olha só, a segunda revolta da Armada, ainda em 1891, né? Reação às condições de sucessão de Floriano Peixoto. E é interessante, né? Pedro, eu tenho que considerar que os primeiros passos dos nossos presidentes, eles foram passos que descumpriram a Constituição. Olha, pessoal, é delicado falar nisso, mas dá para a gente, pelo menos, articular essa ideia, né? E isso gerou, evidentemente, algumas reações, como vocês estão vendo aí, essas duas revoltas da Armada, que alguns historiadores não consideram primeira e segunda, consideram uma grande revolta dentro desse determinado ambiente. A mais delicada esteve dentro do Rio Grande do Sul, tá? Eu coloco ela aqui dentro do quadro da República da Espada, pessoal, mas ela vai ser resolvida depois com o Prudente de Moraes, aí já é um outro contexto. Mas um conflito que envolveu republicanos e federalistas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nesse contexto, um dos estados mais instáveis, certo? Federalistas e republicanos lutando por participação política dentro dessa área, tá bem? É muito forte esse conflito, um dos conflitos que mais matou pessoas dentro do Brasil em questões, evidentemente, internas, em revoltas e tudo mais, mas esteve ligado a esse contexto. Vamos olhar um pouquinho para essas ditas questões e condições da República da Espada, fazendo essa menção. República dos Estados Unidos do Brasil, ela se organizou dentro desse determinado ambiente. A ideia de modernização foi uma ideia que tentou ser estabelecida, implantada aqui no Brasil nesse momento. Nós tivemos alguns avanços, mas na maior parte dos casos nós mantivemos uma determinada base vinda da monarquia. É mais um ambiente onde as condições conservadoras elas foram mais presentes. A República da Espada ela vai terminar com a posse, em novembro de 1894, do Prudente de Moraes. É claro, um civil, né? E é o que a gente vai tratar como república oligárquica dentro da conjuntura brasileira, e ela vai até a Era Vargas em 1930. Vocês terão vários vídeos dessas aulas aqui para vocês no nosso canal. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tudo bem, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês nessa aula. E para você que não está inscrito no nosso canal, não deixe de inscrever. Para você que está inscrito, ative o sininho aqui das notificações, dá um like nesse vídeo, porque nós da equipe Dascolo estamos trazendo várias aulas para esse Enem, para o Enem Power. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, até uma próxima e tchau, tchau!